Mudando de assunto, o ministro do Supremo Tribunal Federal, STF, o Cássio Nunes Marques, enviou à Procuradoria-Geral da República, a PGR, um pedido de Bolsonaro para instaurar uma ação penal contra Gleisi Hoffmann e Lula. Jair Bolsonaro alega supostos crimes contra a honra do próprio presidente. Quem traz os detalhes dessa representação é o repórter Pedro Teixeira. Boa noite, Pedro. Tudo bem, Felipe? Boa noite para você, para todos que nos acompanham aqui na CNN. A pedido do ministro Cássio Nunes Marques, a PGR terá que se manifestar sobre este pedido de abertura de ação penal por parte do presidente Bolsonaro contra a presidente do PT, Gleisi Hoffmann, e também contra o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva. Na notícia crime apresentada pelo presidente Bolsonaro, ele incluiu um vídeo de um comício realizado em outubro de 2022 no Complexo do Alemão, no qual o presidente eleito Lula teria atribuído a Bolsonaro a responsabilidade pelo assassinato da vereadora Marielle Franco e também por associação a milicianos. Na mesma representação, agora indicando indícios contra a presidente do PT, a Gleisi Hoffmann, o presidente Bolsonaro apresentou uma publicação feita no dia 10 de setembro de 2022 em uma das redes sociais da presidente do PT, que Bolsonaro indicando, supostamente que Bolsonaro seria o mandante do assassinato de Benedito Cardoso dos Santos, morto por um colega de trabalho com 15 facadas. A gente entrou em contato com as assessorias tanto do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva, como também com a presidente do PT, Gleisi Hoffmann, mas pelo menos por enquanto eles não se manifestaram sobre a decisão do ministro Cássio Nunes Marques. A gente também fica agora no aguardo da manifestação da Procuradoria-Geral da República sobre uma abertura ou não de uma ação penal contra o presidente eleito e também contra a presidente do PT. Volto com vocês. Muito obrigado, Pedro. Raquel, a gente sabe que ministro do Supremo Tribunal Federal passar para a PGR e opinar sobre aquele caso é uma medida de praxe. Eu me lembro até de uma repercussão muito grande que aconteceu em relação a uma medida assim. Foi quando o então ministro Celso de Mello passou para a PGR um pedido para colocar o seu parecer ali em relação a uma ação do PT sobre o celular do Jair Bolsonaro. Aí o general Augusto Heleno reagiu nas redes sociais, deu uma grande repercussão, mas é uma medida de praxe tradicional, não quer dizer que nada foi decidido contra ou a favor, simplesmente é o prosseguimento da ação. Agora você foi lá na declaração original para ver o que o Lula havia dito, o que a Gleisi havia escrito? Então, Felipe, no processo, os advogados do presidente Jair Bolsonaro, eles colocam dois pontos, né? Eles dizem que Lula na sua fala, atribuiu a Bolsonaro a responsabilidade pelo assassinato de Marielle Franco e a relação com milicianos e diz que Gleisi atribuiu a Bolsonaro a responsabilidade pelo assassinato de Benedito Cardoso dos Santos, que foi aquele trabalhador no Mato Grosso, um bolsonarista que foi barbaramente assassinado a facadas, um petista que foi barbaramente assassinado por um bolsonarista. Quando você vai nas declarações em si, e aí eu fui olhar as declarações, mandei para 3 advogados diferentes, elas são de teores diferentes. A declaração do Lula ali no Complexo do Alemão, ela é muito mais cuidadosa. O Lula estava se referindo àquele episódio da campanha dos nordestinos, em que Bolsonaro teria dito que as pessoas no Nordeste tinham votado no Lula porque teriam mais baixa instrução. Ele estava se referindo àquele episódio e aí ele diz a vida dele, se referindo a Bolsonaro, está ligada aos milicianos que mataram Marielle Franco. Então, assim, em nenhum momento ele faz uma associação direta ou diz que Bolsonaro é o mandante do assassinato de Marielle. Direta ao crime cometido. Ao crime cometido. Que a vida está ligada aos autores daquele crime. Aos autores, àquela turma de milicianos que está envolvida no assassinato da Marielle. Então, assim, é diferente do que diz a representação.
do que dizem os advogados do Bolsonaro quando você vai olhar a fala em si. O tweet da Gleisi, não. O tweet da Gleisi é muito direto. Ela se refere ao caso e ela diz, mas queremos da Justiça Eleitoral providências para o mandante do crime. 2 pontos, Jair Bolsonaro. No caso dela, os advogados dizem que está muito claro aí um crime tipificado de calúnia. E aí tem 2 caminhos, se essa história for para frente. O Lula agora, tomando posse, tem fórum privilegiado, então isso aí fica parado, não vai andar. A Gleisi não, ela não tem nenhum mandato, isso desce para a primeira instância e aí vai seguir o seu curso. A gente lembra até que o Rony Lessa, que era um dos investigados no caso da Marielle, passou ali pelo condomínio onde o Jair Bolsonaro tem casa, teve todo aquele imbróglio envolvendo depoimento do porteiro, etc. Quer dizer, o que você aponta é a questão jurídica, quer dizer, existe uma margem para a defesa do Lula dizer que ele não fez uma acusação direta ao Jair Bolsonaro de conexão com o crime específico. Não, e no caso na frase ele não fez. Exatamente. Não fez. Na questão jurídica, claro que cada um pode fazer o seu juízo sobre a adequação, de valor moral sobre a declaração. Que ele estava querendo dizer, mas na letra ali ele não fez. Exato. Agora, na publicação da Gleisi, você tem uma associação mais direta. Ela está chamando ali de mandante do crime. Mandante, 2 pontos. Claro que provavelmente vai ter uma alegação de defesa em relação à vocalização desse estado de beligerância em que se vive, etc., mas você tem uma associação direta ao crime. Janaína, colocando para você, a gente vê nas redes sociais todas essas acusações entre bolsonaristas e petistas atingindo graus cada vez mais exacerbados e muitas vezes já com associação criminosa. Onde que isso vai parar, Janaína? Bom, eu particularmente defendo um debate um pouco mais respeitoso, né, menos agressivo. Mas, sob o ponto de vista jurídico-penal, eu tenho uma visão assim, muito resistente a essa supercriminalização. Inclusive, sou crítica, respeitosamente, a essa cultura do Supremo de encaminhar para a Procuradoria-Geral todas as representações. E é fato, né? A abertura desse quadro, quando você traz essa informação, é real. Passou a ser uma cultura mais recente do Supremo encaminhar todas as petições. Como também tem sido uma cultura da Procuradoria-Geral abrir, por exemplo, apuração de fato. Isso não existe juridicamente. Talvez eles tenham adotado essa prática para evitar qualquer tipo de acusação de favorecimento. Então, qualquer petição que chega aqui, ela vai ser encaminhada. Mas finda criando esse barulho todo. É uma movimentação inadequada da máquina. Não estou falando deste caso especificamente, estou falando no geral. E eu tenho uma tendência, né, na verdade sempre defendi isso em sala de aula, da autoridade que recebe fazer uma análise da viabilidade e encerrar. Porque a verdade é uma só. Passam adiante porque ninguém quer se responsabilizar por encerrar. Infelizmente, as análises, em regra, são subjetivas. Se eu gosto da pessoa que acusou ou foi acusada, meu posicionamento é um. Se eu não gosto, é outro. Essas pessoas, por exemplo, o presidente Bolsonaro, muitas vezes, se apega à liberdade de expressão para se defender quando ele exacerba. E o PT tem por prática acusar. Lança mão, o esquerdismo lança mão dessa prática de acusar, promover queixas-crime, pedir indenizações, reiteradamente. Com certeza vai agora dizer que é liberdade de expressão. Eu entendo que nós teríamos que mudar, tanto em termos de educação, tanto em termos de jurídicos, entendeu? Chega! Esse tipo de queixa-crime tem que ser barrada no nascedouro. Nós temos mais o que fazer. Clarissa, a Janine está colocando que, na verdade, cada grupo de cada corrente ideológica, na hora de se defender sobre algum eventual exagero, alega que tem direito à liberdade de expressão, mas a gente sabe que a liberdade de expressão é limitada ali pelos crimes contra a honra, injúria, calúnia, difamação, quer dizer, pela liberdade de expressar alguma coisa, você pode incorrer nesses crimes se você quiser fazer uma acusação grave contra alguém. Como é que fica aí o debate?
Acho que primeiro a gente tem que lembrar que o ex-presidente Lula, durante essa campanha, utilizou a justiça para questionar declarações que foram feitas pelo presidente Jair Bolsonaro contra a sua própria honra, se sentiu acusado em mais de uma ocasião, chegou a se entrar em discussões sobre censura de veículos de comunicação por conta disso, por conta de afirmações do presidente Jair Bolsonaro. Acho que tudo bem, o presidente Jair Bolsonaro está no direito dele de buscar as instâncias jurídicas também quando se sentir ofendido, mas eu estava conversando com uma fonte próxima ao presidente eleito hoje, depois desse episódio, e ele falou uma coisa que eu achei perfeita. Ele virou assim para mim e falou: olha, Clarice, a sensação que dá é que o presidente Jair Bolsonaro ficou ali na clausura dele pós-derrota eleitoral, e aí ele acordou e achou que ele ainda está em campanha, porque realmente é o tipo de ação que você vê acontecer dentro da campanha. Mas nesse momento, uma ação dessa monta, fazer essa movimentação da máquina pública no momento por conta disso, ele está no direito dele, acho que, ok, as instâncias jurídicas estão aí para isso e cabe a esses agentes agora, como a Janaína falou, fazerem a análise se é cabível ou não levar isso adiante. Aí é outra história. Mas, realmente, parece que o presidente Jair Bolsonaro acordou e resolveu continuar ali fazendo política como se estivesse em campanha. Me parece que tem coisas mais importantes que ele poderia estar discutindo nesse momento, além de uma declaração que foi feita num comício, né? Então, acho que talvez tivesse outras coisas que ele pudesse estar se preocupando nesse momento, mas, enfim. O importante, se me permite, claro, é que seja a Procuradoria-Geral, seja o Supremo, sejam as outras autoridades, o critério tem que ser igual para todos. Nós não podemos entender que é calúnia, difamação, injúria, a depender das partes. A minha defesa é que nós não percamos tempo com essas questões menores. Porque, na verdade, essas personagens usam a justiça a seu favor. O tempo inteiro. O PT faz isso o tempo inteiro. Eu tenho, assim, vários exemplos práticos, inclusive vivenciados, que eles utilizam a justiça como arma. E aí, quando são atacados, se queixam. Então, tem que parar de permitir essa prática. Tem que começar a processar essas pessoas por usarem a justiça indevidamente. Felipe, você vê algum elemento de hipocrisia em algum lado nessa história? Se você me permite, Felipe, eu queria separar um pouco as situações. Quero primeiro relembrar os fatos e depois tentar comentar essas declarações e o pedido de Bolsonaro recebido pelo Aras. Vamos lá. Primeiro, o Rony Lessa era um conhecido matador de aluguel. Ele morava no condomínio do Bolsonaro, era vizinho do Bolsonaro, né? O filho de Bolsonaro namorou a filha dele. Isso torna ele cúmplice a alguma coisa? Claro que não. Isso é crime? Obviamente que não. Então, essa coincidência foi levantada de forma política, como outras coincidências foram levantadas de forma política durante a eleição. Me parece este o objetivo da declaração do Lula durante a eleição. Agora, eu quero concordar com a Janaína que isso parece uma ação de campanha ainda. Realmente é uma ação de campanha, não é uma ação de governo. Um presidente que está desaparecido aí há 40 dias, que não fala há 40 dias à nação e, de repente, vem com uma ação contra um presidente que já foi eleito, que volta a ser diplomado. E não deixa de ser irônico também, Felipe, que isso seja encaminhado à PGR, eu sei que é uma praxe, logo a este PGR, a este Procurador-Geral da República, Augusto Aras, que ficou conhecido durante os 4 governos de Bolsonaro como um engavetador geral da República. Eu diria até que ele substituiu o Geraldo Blindeiro com esse título, né? Porque durante os 4 anos de governo ele engavetou ações contra o presidente Bolsonaro. Então seria no mínimo irônico se agora, no apagar das luzes do governo Bolsonaro, ele acatasse uma ação contra um presidente que nem tomou posse. Lembrando que, ao tomar posse, a Janaína pode confirmar isso muito melhor do que eu, um presidente só pode ser julgado ou condenado por crime, não pode ser condenado por crimes anteriores ao mandato, partindo do pressuposto que fosse um crime, o que não me parece ter sido. Aí eu separo com relação à declaração da Gleisi, que a gente tem que apurar melhor se ocorreu realmente desta forma, que aí pode ser enquadrado como injúria. E aí são coisas totalmente diferentes. Muito obrigado, Felipe. Quer complementar, Janaína? Não, mas tem que lembrar que durante a campanha o presidente mencionou a questão do Celso Daniel e foi impedido, né? Muitas pessoas foram impedidas de postar. Então, o que eu quero só deixar muito claro é que esse expediente... Com razão. Esse expediente que o presidente Bolsonaro utiliza agora, entendo, inadequadamente,
Lula, né, utilizou de maneira assim reiterada ao longo da campanha e ao longo da vida o PT utiliza. O Felipe estava concordando com a parte do Celso Daniel. E realmente não pode, assim, vamos supor que o presidente, vamos supor, ele tomará posse, ele só pode responder por crimes durante o mandato, perpetrados também durante o mandato. Né? Então é verdade, só confirmando aqui o que ele Complemento levantou. rápido, Felipe. Não, eu só queria lembrar que a liberdade de opinião não é um princípio absoluto. A liberdade não é um princípio absoluto. Ela tem que estar submetida a um outro princípio, que é um princípio muito mais importante, que é o da dignidade humana. Então, não há liberdade absoluta para difamar, para caluniar, para fazer como, por exemplo, essas injúrias em torno do Celso Daniel. Então, eu acho bastante prudente que durante a campanha esses tipos de declaração tenham sido proibidos realmente, tenham sido defenestradas das redes sociais. A gente precisa ter muita atenção a isso, porque isso também corrói a democracia. Quando fake news e falsas acusações prosperam na mídia, elas também corroem a democracia. Então, é muito mais importante que a gente tenha atenção a esses fatos.